Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nova temporada do Papo de Especialista. Eu sou o jornalista Geovan Petri e hoje a gente vai estrear esta fase deste ano de 2026 com um assunto especial. Espetacular, até porque nós estamos a poucos dias, a poucas semanas do início da nossa quaresma deste ano de 2026, na metade do próximo mês, o mês de fevereiro. E aí um assunto que nos é proposto e muito importante, que é a questão que envolve a ansiedade e também a depressão. E aí, nós, religiosos, pessoas que frequentam a igreja nos domingos, sábados, enfim, ao dia de semana, como nos deparar diante dessa situação? O relógio e a espiritualidade morna, muitas vezes fraca ou inexistente. E para falar um pouco deste assunto, durante estes 4 blocos, nós temos aqui a presença do professor Fabrício. Professor, muito bem-vindo, obrigado por nos atender e nos esclarecer sobre este tema tão importante e tão em evidência. Bem-vindo. Obrigado, Geovan. Que gostoso a gente começar o Papo de Especialista desse ano falando sobre um tema tão importante, que toca tanta gente, né, que dificulta a vida sobretudo. Que é importante quando a gente fala das especialidades, da teoria, é mostrar como a teoria toca a nossa vida e pode fazer a gente viver um pouco melhor, né? Essa também é a função da fé. Então, uma alegria a gente abrir aqui essa temporada desse ano falando de Bíblia e falando sobretudo de ansiedade, das dificuldades do dia a dia. Antes de nós começarmos propriamente dito sobre o assunto, quem é o professor Fabrício? Como começou nesta inserção da Bíblia, enfim, da espiritualidade como um todo, e hoje professor da Pontifícia Universidade Católica? Geovan, eu sou um leigo, sempre trabalhei no chão da comunidade, né? Nas paróquias, nas pastorais, evangelizando. E ali tive desejo de conhecer um pouco mais da teologia. Decidi fazer teologia aqui na PUC, como leigo. Não é um caminho muito fácil, mas se você estiver pensando em estudar, olha, é um caminho libertador e maravilhoso, viu? Mexe com a vida. Teologia é um curso que não te forma só para uma técnica de uma profissão, mas te forma para a vida, né? E aí escolhi trabalhar com Bíblia, e aí fui fazer mestrado, doutorado. E hoje sou professor, continuo como evangelizador, percorrendo toda essa América Latina, outros continentes para levar a palavra de Deus, mas sempre com o pé no chão, conhecendo as minhas limitações, dificuldades. E hoje também começo como professor, nesse ano começo como professor do mestrado e doutorado da PUC. Então também para aqueles que têm um chamado de estudar um pouco mais, tem um caminho legal, viu, gente? Entre em contato, que tem uma coisa bonita aí pra gente fazer. Amar para conhecer e conhecer também para poder amar com mais profundidade, esse é o caminho, né, professor? É isso, nas bases da teologia, a gente tem um santo chamado Santo Anselmo de Cantuária, que ele vai dizer que a fé busca o conhecimento, né? A gente vive em um mundo que separa muito a cabeça e o coração, mas o mundo de Jesus é um mundo em que o ser humano é um todo. Então não se conhece só com a razão e não se conhece só com o sentimento. A gente conhece com a vida. É verdade. E a vida, professor, já para nós entrarmos no nosso primeiro bloco, ele nos apresenta, ou a vida nos apresenta, um tema muito relevante, muito presente nos nossos dias. Não só a mim, não só a você, mas enfim a tanta gente, que é a questão que envolve ansiedade, muita gente com depressão, muito se fala sobre essa questão que envolve o mal do século. Diante do ponto de vista religioso, bíblico, mas também alicerçado na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, e podemos trazer também como nossa Igreja Mãe e Mestra, como colocar diante disso a questão que envolve essa secura espiritual e aí sim nós chegarmos à ansiedade e muitas vezes à depressão? Quando a gente fala de religião, Jeová, a gente, em geral, né, no conhecimento popular, a gente costuma idealizar um pouco a vida dos santos, a própria vida de Jesus, e esquecer das nossas humanidades. Tem um documento que nasce do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que ele diz que a igreja ela é perita em humanidades. Porque a igreja não está falando para teoria, para biblioteca, a igreja está falando para a vida, né? Afinal, a nossa matéria-prima é a existência. A encarnação de Jesus é isso. As nossas mazelas humanas são o chão de onde a Bíblia nasce.
A Bíblia não nasce dos momentos mais triunfais de fé de Israel. A Bíblia nasce da luta, do sofrimento, das dificuldades. E é por isso que ela é uma palavra tão viva, né? E tem muito ainda para falar conosco. Por isso que a nossa igreja continua hoje sendo tão impactante no mundo, né? Porque ela lida com as mazelas humanas e com esses temas que são muito difíceis de falar. A gente está vivendo um século em que o ser humano se torna objeto de todo um sistema de produção, em que a vida exige da gente performance todo o tempo, a gente tem que ser bom o tempo todo. A agenda cheia, sinal de prosperidade. É isso. E o celular, ele serve muito para isso, né? O celular, sem dúvida, nos traz maravilhosos benefícios, mas é também um mal do século. Porque tudo tem que ser postável, tudo tem que virar produto, tudo tem que ser produção de conteúdo. E às vezes a fé, a existência, circula nesse mesmo caminho. E aí vem a igreja, a fé, a Bíblia, a experiência de Jesus, lembrando que nós somos gente, que a gente sente. E por isso a gente tem que olhar para a nossa vida não como máquinas, não como produtores, e sim como seres que precisam de uma experiência autêntica de vida para serem felizes. Professor, eu gosto muito de exemplos. Vamos partir do Nosso Senhor Jesus Cristo. Teve a agonia no Horto das Oliveiras. Nós temos outros tantos personagens bíblicos, e aí a gente pode passear por Elias, que desejou a morte por exaustão. Nós temos Jó, né, com toda a sua história, enfim, de suportar tantas coisas e ter também uma angústia suprema. E aí também, trazendo para o dia de hoje, essa questão que envolve ansiedade. E aí, muita gente talvez esteja nos assistindo, nos ouvindo, pergunte, tá, mas são pessoas acima do normal. Eu, como simples pessoa, vivendo tudo isso, e aí? Onde eu me encaixo nisso tudo? Puxa, uma pergunta super legítima, né? A ansiedade, sem dúvida, é um fenômeno profundamente complexo. E aqui a gente pode falar de alguns recortes. Um recorte importante da ansiedade é lidar com o mundo em mudanças. E com o mundo que está sempre desafiando a gente para que a gente seja performativo, para que a gente produza. Nós somos julgados muitas vezes por aquilo que a gente produz, né? Por isso que para uma sociedade como essa, por exemplo, alguém que tem alguma discapacidade, alguém que tem uma neurodivergência, muitas vezes é julgado porque não produz como alguém comum. E aí as nossas balizas são essas, de pensarmos na nossa história no tanto que a gente produz. E aí vem toda aquela positividade tóxica, né? Que a gente tem que acordar sempre muito bem, tem que fazer tudo com muita expectativa, com muita alegria. E quando a gente se encontra com a nossa experiência de fé, a gente vê personagens profundamente humanos, né? Então a gente vê um Jesus também na expectativa da morte, sem saber como se posicionar tão bem ali. A gente encontra o Elias pedindo para morrer. Mas daí alguns pensam que também é um niilista, com depressão. Na verdade não é. Elias é o homem que conhece Deus profundamente. Então ele diz, olha, o meu tempo aqui já terminou, já não consigo fazer mais nada, então Senhor, é melhor estar junto de você, é isso que eu quero e ponto final, né? Mas a Bíblia nunca esconde as nossas dificuldades humanas. Isso é muito bonito. Muitas vezes hoje a gente tenta fugir do sofrimento, fugir da ansiedade, quando no fundo a gente se encontra, por exemplo, com os salmos. Os salmos, eles têm aqueles gritos agonizantes dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Abraçar a nossa humanidade e não negar ela é um caminho fundamental que a fé nos ensina para que a gente enfrente esses dias de hoje que exigem tanta performance. Deixar a performance de lado e assumir o que a gente é um baita caminho para agir como homens e mulheres de fé. Professor, de forma bem rápida, até para nós finalizarmos o nosso primeiro bloco, nós temos uma passagem de São Mateus no capítulo 11, onde fala justamente no versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Que alívio é esse? Baita tema, viu? Trouxe umas perguntas aqui que são muito provocadoras. Jesus lida com um mundo também muito difícil. A ansiedade daquele povo não era tanto de produzir, ainda que para o próprio Jesus, por exemplo, tivesse uma expectativa que ele fosse pai de família, e a própria família de Jesus vai atrás dele achando que ele está louco. Marcos capítulo 3, se você quiser dar uma conferida depois. Existiam expectativas que Jesus também frustra no seu tempo de produção e de performance, não é? Agora, as grandes dores daquele povo eram o Império Romano, que estava acabando com tudo.
Um camponês morria de medo de ouvir barulho de cavalo, porque não sabia se iria ficar vivo, se ia passar uma horda de soldados, de cavaleiros, e iam acabar com tudo. A pobreza era gigante, as pessoas morriam de fome. Jesus mostra que esse alívio é o alívio da vida como um todo. Muitas vezes a gente pensa que a espiritualidade é a alienação do mundo, e Jesus mostra que não. A experiência de fé é o cuidado com a existência que começa nesse mundo e se estende até a eternidade junto com o Senhor. O alívio que Jesus mostra é que no meio de um império que desumaniza, ainda é possível viver em uma ilha, em um ambiente de refresco, onde as relações humanas não são rompidas a partir das relações de morte do império. É um assunto extremamente complexo, mas também apaixonante, porque nós precisamos nos descobrir. No próximo bloco a gente vai trazer justamente isso, dicas de como sair deste problema, talvez, de estar ansioso, estar depressivo, mas poder fazer a experiência de nos encontrarmos com Deus. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta neste segundo bloco, conversando com o professor Fabrício sobre ansiedade, depressão nos dias atuais, mas também trazendo no contexto da Igreja Católica, que é mãe e mestra e nos ensina muito sobre caminhos para que possamos sair deste marasmo espiritual, e agora justamente trazendo sobre esta secura da alma, como muitos santos falavam, professor, a noite escura da alma, e não tem como não remeter a São João da Cruz, Santa Teresa igualmente, santos carmelitas. O que é, antes de tudo, talvez muita gente não tenha ouvido falar deste termo, a noite escura da alma. O que é isso? Vamos lá. Os temas são profundos e são muito importantes. Como a gente comentava no nosso bloco anterior, muitos santos são muitas vezes idealizados, quase como se eles fossem sobre-humanos. E aí quando a gente lê a história de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, ou santos até mais próximos de nós, como Madre Teresa de Calcutá, a gente percebe que o santo ele tem essa experiência profunda de transcender, porque é isso que a oração faz. Ela ajuda a gente a sair dessa dimensão só material da vida, de só se preocupar com a conta que a gente tem que pagar, com o filho que tem que levar para a escola, com as coisas que a gente tem que fazer, realizar, e nos ajuda a entender que a vida ela tem uma dimensão muito maior, que é a dimensão do céu, e que tocar o céu, beliscar a experiência de Deus, transforma o meu hoje, né? E quando os santos se deparam com esse mundo com dor que tortura a existência, que tortura a humanidade, eles também ficam perplexos. Agora, acho que, sobretudo, sempre que a gente chega perto da luz, a sombra vai aumentando, né? Quanto mais perto a gente está da luz, maior fica a sombra no chão. Então, quando esses santos chegam perto da santidade, da perfeição, da grandeza de Deus, eles entendem também a dureza humana, a dificuldade que a gente tem. Essa é a experiência da noite escura de São João da Cruz e de Santa Teresa d'Ávila. Perceber como nós somos matéria frágil diante da grandeza de Deus. Como os nossos pecados roubam muito da nossa história. E como é preciso um esforço muito grande para sair da nossa vaidade, para sair do nosso materialismo e para desejar o céu de verdade, de coração. Aliás, um termo que a gente quase não escuta mais, né? Falar de céu, falar de eternidade, puxa, a gente quase não escuta. E esse é um caminho que esses santos nos mostram para a gente sair um pouco dessa dor imediata da vida. Dom Henrique Soares falava que quase não se fala sobre isso, né? Que se perdeu no caminho e não se sabe por quê, e é preciso retomar. Retomada também, professor, me vem em mente agora de que muita gente está parada, e aí eu volto e sempre vou voltar para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, na questão da ansiedade. Bom, eu estou aqui, parado, não sei para onde seguir. De que forma a igreja pode me ensinar, através muitas vezes do silêncio, de que é possível acessar a Deus, mesmo eu, por longos períodos, não sentindo absolutamente nada? Olha, uma das maiores dificuldades que a gente tem na nossa história eclesiástica é a nossa catequese. A nossa catequese hoje tem descoberto caminhos maravilhosos, mas de fato é uma descoberta aqui um pouco mais recente, né? Muitos de nós, na nossa experiência de formação religiosa, aprendemos que nós estamos com Deus em alguns momentos de oração.
Então parece que os momentos sagrados, os momentos religiosos, são só o momento da liturgia, são só o momento em que eu vou na igreja, me ajoelho e faço silêncio. E aí também, nessa herança maravilhosa que a igreja nos dá, a gente vai aprendendo que os santos e o próprio Jesus tinham um momento de oração. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, Lucas é o evangelho que mais mostra Jesus orando. Jesus, inclusive, sai do meio do povo, sobe o monte, leva os discípulos, ora. Mas Jesus estava no dia a dia ali na labuta, né? Maria era a mulher que trabalhava todos os dias, não para viver, mas para sobreviver, porque a gente está falando de uma família miserável ali em Nazaré, né? Então, a existência nossa deve ser uma existência orante, transformando a oração não em momentos de oração, mas em uma experiência de vida de intimidade. A oração é a intimidade que a gente constrói com o Senhor. E muitas vezes nós também reduzimos as nossas orações a modelos que são dados pelo movimento tal, e a gente pensa que orar tem que ser desse jeito, né? Orar aquela oraçãozinha feita, o livrinho comprado. Chegou a hora, gente, da gente descobrir a diversidade da igreja e descobrir que oração tem que ser uma forma de viver e não um momento de isolamento. Enquanto a gente está aqui fazendo essa entrevista bonita, falando da vida, a gente estava já nos bastidores falando um pouco também da nossa história, isso é oração. Relembrar e passear pela nossa vida, mesmo nos momentos de angústia. É trazer Deus para todas as partes da história, né? Você trouxe um tema muito importante na sua pergunta, que é o tema do sentir. A gente está em um momento em que sentir é muito importante, né? Ainda mais com os nossos vícios em tecnologias, quando a gente vai circulando o celular, o nosso cérebro vai gerando o que a gente chama de dopamina, que é essa sensação de bem-estar, a novidade, o vídeo legal, a risada. Voltar a descobrir, gente, o marasmo da história. Voltar a descobrir a existência na angústia, entendendo a angústia como parte de nós, entendendo a ansiedade como parte daquilo que a gente é também. Isso é fundamental, para que a gente entenda que o sentimento muitas vezes nos engana, mas a experiência de Deus, aquela experiência enraizada na racionalidade, no dia a dia, na certeza, vai além do sentimento. O nosso mundo hoje é centrado no sentimento, mas a gente precisa entender que a experiência de Deus vai muito além do sentir. Só que, claro, para isso é preciso alimentar essa experiência com a vida nos sacramentos, com a experiência do irmão, com a leitura da palavra, porque aí a gente sai de momentos de oração em que a gente sente o maravilhoso. A vida é do ordinário, né? Eu falo isso bastante. É gostoso amar alguém quando você recebe um presentaço. Agora, amor de verdade a gente descobre no dia a dia. Com Deus é do mesmo jeito. Agora, professor, como começar ou recomeçar neste caminho que é difícil, talvez possa ser doloroso, mas que precisa ter uma constância? E aí sim, para nós, não que a ansiedade ela vai sumir como num passe de mágica, não, mas para que nós possamos conviver, mas também passear nos caminhos de Jesus, nos caminhos dos santos que nos ensinam tanto, e como dar esses passos iniciais, mas constantes, que não são do dia para a noite, que podem demorar anos e anos. Vamos para a prática, né, Jeová? Como a ansiedade é de fato a ansiedade, a depressão, são questões multifatoriais, é preciso sem dúvida um tratamento com especialistas em diferentes áreas, né? Falando daquilo que toca a dimensão da fé, mas lembrando que essas experiências vão além da fé, precisa também de um bom médico, precisa de um psicólogo, de especialistas que nos ajudem, né? Mas tratando da fé, a fé ela é vivida em comunidade. Nesse mundo individualista, que é marca também do nosso tempo, a gente aprende que a gente precisa defender o nosso, né? Em que a gente tem que projetar uma imagem muito cedo em redes sociais, os nossos adolescentes estão aí nessa luta desde tão cedo, né? Em que você tem que ser alguém de destaque, inclusive para ganhar grana com tudo isso. Descobrir o coletivo é um caminho de liberdade. A experiência, gente, de fé, ela é feita na igreja. E falando de igreja aqui, não como templo, a igreja é a comunidade, né, de fiéis. Então é preciso estar em uma comunidade, porque é na comunidade que a gente vai viver a partilha da vida, né? Sentar e falar de quem a gente é. E ter alguém que nos escuta sem julgamento, que nos ama
mesmo com as nossas dificuldades. Rapaz, como é difícil encontrar isso no mundo, fora dos nossos ambientes eclesiais, né? Porque esse amor é o amor que Cristo nos ensina. E é ali que a gente vive a partilha, que a gente vive as igrejas domésticas, ali com a nossa família, com o nosso bairro. É ali que a gente vive os sacramentos, que nos dão essa experiência da graça, que nos ajuda a sair de nós mesmos e lutar para um processo de constância. E eu acho que nesse caminho que a gente faz é descobrindo que a experiência da oração e da fé nos ajudam a sair de nós mesmos, mas depois nos ajudam a entrar em nós mesmos e a perceber que Deus, como dizia Santo Agostinho, é mais íntimo de nós que nós mesmos, né? Um bom caminho para começar é se vincular de verdade a uma comunidade eclesial. Mesmo na secura, mesmo nas dificuldades, ansiedade, depressão, busque a comunidade. É o primeiro passo, mas também não esquecer da oração. Terceiro bloco, vem aí e a gente vai tratar um pouco mais sobre os santos que passaram por esta noite escura da alma. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Papo de Especialista. Está aqui comigo o professor Fabrício. Professor, vamos continuar falando sobre os santos, mas também visualizando a nossa experiência. Eu sei que muita gente está nos assistindo, está nos ouvindo, e naquela angústia suprema de como sair disso. Mas eu gosto, e talvez o senhor também goste ou não, enfim, as pessoas ter modelos de pessoas que saíram desta situação e, com a ajuda, obviamente, de uma caminhada, conseguiram passar por estes momentos. Temos Santa Teresinha e, no final da vida, depressão por aquela situação toda da doença dela. Nós temos São Bento, nós temos Santo Inácio, inclusive Santa Teresa de Calcutá. Pelos relatos que nós temos, durante os 50 anos de vida, não sentiu uma única vez a presença de Deus. Como fazer isso? Como sentir a presença de Deus, já que a gente, ou nós somos assim, nós precisamos ver a imagem do milagre, nós precisamos todos os dias, ou queremos todos os dias ter a presença de Cristo, ter a presença de Deus, mas a gente não sente. E aí? É verdade. A nossa fé ela precisa ser construída aprendendo que a experiência com Deus é processo. Na minha idade, eu acho que eu sou a última geração que pegou essa brincadeira de analógico e de digital ao mesmo tempo, né? A gente ia para um show com os amigos quando era jovem, não tinha celular, então se perdia tinha que se encontrar em determinado lugar. Quando a internet apareceu, a gente clicava para abrir uma imagem, ia fazer um lanche, tomar um café, quando voltava, opa, carregou metade já, né? Tudo demorava. Hoje em dia tudo é muito rápido. E muitas vezes nós também queremos que Deus haja na nossa história de maneira instantânea. A experiência do santo, gente, e a experiência sobretudo do final da vida dos santos, de ver que muitos tiveram, por exemplo, chagas muito dolorosas, sofreram a injustiça, foram mal interpretados até pelos próximos seus, e olhando, gente, para a vida terrena de Jesus, um Senhor crucificado, a gente aprende que o sofrimento faz parte da caminhada humana. É preciso alimentar no nosso coração a certeza de que a nossa vida vai além disso daqui. Porque é justamente quando a gente, assim como os santos, faz a experiência do céu antecipado aqui na terra, que é o grande bem que a graça pode nos dar. A graça tem essa dimensão que a gente chama de escatológica, ou seja, a graça antecipa a graça do céu aqui para nós hoje. Isso nos permite, gente, esperar, não com aquela espera passiva de não tem mais o que fazer, vivendo choramingando, assim como o Papa Francisco falava, né? Dos cristãos que vivem com cara de funeral. Não, a graça nos ajuda a viver a alegria do Evangelho, mesmo na solidão, mesmo na dor, e essa espera ativa em Cristo. E é justamente a vida de oração, os momentos de oração que a gente tem em particular, os momentos na comunidade, a oração padronizada, a oração litúrgica, mas também a oração espontânea, e essa oração que nasce de fazer um trabalho com amor, porque o que a gente faz com amor também é oração, nos ajuda a não perder isso de vista. Que aqui pode doer, que aqui pode passar um tempo difícil, que aqui a gente pode não sentir, mas a nossa esperança vai muito além. Professor,
isso que eu vou falar agora não estava em pauta, mas me veio justamente para essa questão que envolve o sofrer, a angústia. Muitas pessoas talvez tenham perdido pessoas muito próximas, a qual confiavam de forma muito profunda. Muitas famílias perderam seus filhos por doença, acidente, e aí essa angústia que demora em sair. Na visão do Senhor como um doutor, como especialista, enfim, uma pessoa que debruça sobre a Sagrada Escritura, como orientar essas pessoas que mesmo na dor suprema, mesmo nesta dor angustiante, mesmo nesta saudade que custa ir embora, apesar de que quando se perde uma pessoa muito amada é difícil esquecer, como elas podem deixar, talvez aí sim, essa noite escura, e sim ver uma pequena luz que é olhar o Cristo, e aí sim ter esse pouco de alento, talvez, para ir começar a engatinhar nos caminhos. Irmão, acho que a sua fala ela é muito oportuna, especialmente porque a gente saiu há muito pouco tempo de uma pandemia de Covid, em que a gente perdeu tanta gente querida de um jeito tão trágico, né? E não é fácil, e muitas famílias ainda hoje estão enlutadas, ou ainda estão esperando o luto chegar, né? Ainda estão segurando, ainda não estão permitindo passar pelos processos do luto. Santa Teresa dizia: eu não morro, entro na vida. Essa experiência sempre cada vez mais profunda do céu nos ajuda a gente a deixar ir, sabendo que quando a gente perde uma pessoa aqui nesse mundo, eu falo também porque perdi o meu pai na pandemia, não pelo Covid, mas perdi também na pandemia, a dor ela vai permanecer porque a gente é humano e a nossa humanidade quer ter a pessoa, a gente quer manter a memória, a gente quer a presença. Mas essa nossa humanidade banhada pela graça começa a experimentar o céu, cheirar o céu. E a gente sabe que deixar a pessoa aí, aqui nesse mundo, é porque a gente tem a plena certeza de que a gente um dia vai ser um com o Senhor. Todos nós, um com Deus, para a eternidade, juntos. Então, se você hoje tem experimentado isso na sua vida e na sua história, vem para a comunidade, se agarra em Deus, faça essa experiência de estudar, se aprofundar na palavra, meditar, mergulhar na oração, porque essa experiência vai te dar a grandeza do céu aqui nessa terra. E a certeza, gente, de que a vida vai muito além, de que ainda não terminou e de que a eternidade é o presente para os fiéis. E aí sim, nesse contexto em que o Senhor apresenta, sofrer as demoras de Deus de fato, porque Deus não... Pode ser que Ele haja no outro dia, mas também pode ser que Ele vai preparando o caminho, vai preparando o terreno, e aí sim para dar continuidade a tudo isso. Sem dúvida. O Eclesiástico 2 fala, né? Se você for, meu filho, se você for servir o Senhor, se prepara para a provação e se prepara para sofrer as demoras de Deus. E uma coisa, gente, o sofrimento, ele faz parte da vida e o sofrimento não tem como a gente escapar. Às vezes as pessoas com uma fé muito devocional procuram o sofrimento, né? Se martirizam, fazem penitências muito dolorosas. E a gente precisa procurar o sofrimento não, porque ele vai chegar na vida, né? É a condição humana, não dá pra gente fugir. Sofrer por si só não é o que dói. O que dói é a gente sofrer sozinho. Quando a gente sofre sem sentido, sem companhia. E quando a gente descobre o Senhor como companhia, e esse Senhor que congrega uma comunidade maravilhosa, que está junto de nós, o sofrimento ganha um novo sentido. Porque ele fica relativizado justamente à grandeza da transcendência e à grandeza da eternidade. Então, para a gente aprender a fazer processo, para a gente aprender a esperar em Deus, é fundamental que a gente aprenda, sobretudo, a se enraizar no céu. Isso não implica deixar de ter responsabilidade sobre as coisas terrenas. Do contrário, quando a gente se enraiza no céu, a gente se torna ainda mais humanos. Dizia o Concílio Vaticano II, quanto mais humanos somos, mais divinos somos.
E essa é uma baita de uma verdade. Pois é verdade. E assim a gente finaliza esse terceiro bloco. Olha, eu poderia passar horas e horas aqui conversando com o professor, porque são temas importantes, são temas tão profundos e que provavelmente vai te ajudar, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Alvorada, você que nos acompanha pela internet, pelo Spotify, e você pode mandar perguntas, porque não daqui a pouco a gente convidar o professor para uma segunda oportunidade e aí sim tirar essas dúvidas com você que está nos ouvindo, nos assistindo. Daqui a pouco, o quarto bloco, e aí sim a gente vai para a prática. Como sair dos processos de ansiedade e, por que não, também de depressão. A gente já volta. Olá, seja bem-vindo. Estamos no quarto bloco do nosso programa Papo de Especialista, hoje aqui com o professor Fabrício. Professor, agora vamos de fato para a prática. Porque muita gente está esperando, e aí o que eu faço? Nós falávamos aqui no intervalo do padre Inácio Laranhaga. Quem não conhece, procure aí no YouTube, no Google, dê um Google, como se fala, sobre as oficinas de oração e vida que ajudam e ajudaram, ou ajudaram e ainda ajudam muita gente. É um dos caminhos para sair dessa dificuldade, desse dia a dia em que a gente não encontra motivo algum, e aí sim poder ter essa possibilidade de fazer a experiência com Deus? A nossa igreja, de um jeito extremamente sábio, mãe e mestra, vai nos apresentando uma série de caminhos para que a gente possa se encontrar com Jesus, tanto nos momentos específicos de oração, em separado, quanto nos momentos da vida cotidiana. Uma das experiências, por exemplo, são os círculos de oração, as oficinas de oração e vida. Padre Inácio tem um texto chamado Irmão de Assis, que para mim é um dos melhores textos de São Francisco que eu já li na minha vida. E é bonito, gente, que nós somos pessoas diferentes, graças a Deus, né? E cada um tem uma forma de se expressar. Tem pessoas que são mais vigorosas, tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas mais introspectivas. E é bonito que a gente vai encontrando na igreja o nosso nicho. Nós também vivemos, às vezes, uma espiritualidade um pouco de gueto, em que a gente se fecha em modelos muito padronizados, e a nossa tendência é a gente querer absolutizar aquilo que é específico. Então a gente pega aquela minha experiência do movimento, que é da oração de tal forma, e a gente parece que é obrigar todo mundo a fazer esse tipo de oração. Não funciona. Não funciona. A igreja tem tipos diferentes de oração, modelos diferentes de expressão, que respondem a quem a gente é. Então procure uma experiência carismática, uma experiência mariana, uma experiência litúrgica profunda, uma experiência bíblica. Enfim, encontre os seus espaços de expressão, em que você entende uma maneira de orar que possa responder à sua demanda de vida. As demandas, por exemplo, dos santos eram muito diferentes das nossas no geral. Quando a gente pensa em um santo em um monastério no século XVI, ele vivia de um jeito muito diferente de mim hoje, né? Então a gente precisa entender que o mundo muda, as maneiras de orar mudam, e o que importa é a gente encontrar bons caminhos para que a gente esteja com Deus 100% dos nossos dias. 100%. Não só em momentos específicos. 100%. A diversidade de carismas na unidade que é a igreja. Perfeito. É isso. Um dos caminhos também, como nós já tratamos com o padre Inácio Laranhaga, obviamente a Léxio Divina. Por onde começar? Aí é a minha área, viu, gente? Eu sou biblista, então é um mundo aqui que eu sinto à vontade. Muita gente fala talvez pelo Evangelho de São João, outros tantos falam. É por aí mesmo? Tem muitas formas de ler a Bíblia, né? Tem muitas maneiras diferentes. A primeira carta de João foi proposta pelo Monsenhor Jonas Abib, que fez um trabalho muito bonito ali na década de 70, 80, de educação bíblica, né? Mas hoje eu particularmente acho que tem alguns caminhos que são um pouquinho mais fáceis. Agora, uma coisa importantíssima, gente. Nós formamos a nossa imagem de Cristo muitas vezes dependendo da internet, dependendo dos filmes que a gente assiste, dependendo das séries dos streamings. The Chosen. Todo mundo me pergunta quando eu vou dar aula de Bíblia, professor, já assistiu The Chosen? The Chosen é interessante, tem aspectos geniais, mas ele não retrata tão bem o que são os evangelhos. Os evangelhos são feitos para serem lidos e depois vividos, é claro, né? Mas a gente precisa conhecer os evangelhos do começo ao fim.
Eu sempre sugiro, se quer começar a Lexio Divina entendendo um livro bíblico, começa com Marcos, primeiro evangelho, menor. Mas claro, sempre bom ter um comentário bíblico junto, ou um bom curso bíblico. Eu tenho alguns também, se você quiser dar uma googleada ali na internet, que vai achar também alguma coisa. Porque o que importa, gente, é transformar a Bíblia num caminho de encontro, não só na leitura, né? Ler é fácil, o difícil é ler e entender. Lembro lá do Evangelho de João, quando Felipe vai se encontrar com o eunuco, ele fala, olha, eu tô lendo aqui Isaías, tô lendo, mas não entendo nada, né? Eu preciso de alguém que me explique. E a Lexio Divina, gente, ela se torna sempre mais frutífera quando a gente tem espaços de formação. Quanto mais formados nós somos, mais a nossa espiritualidade se impulsiona. Lembro, quando eu fui fazer teologia, chegou uma senhora que eu gosto muito, mas ela chegou e botou o dedo na minha cara e falou, você vai perder a sua fé. E eu sempre falo, perdi mesmo. Mas eu perdi a fé ingênua, imatura, graças a Deus. Ganho cada vez mais, e é um processo diário, eu não me coloco como ideal porque eu não sou não. Deus e os meus amigos sabem minhas mazelas. Mas quanto mais a gente se aprofunda, mais uma Lexio Divina se torna também profunda na vida. Agora, orem com a Bíblia. Conheçam o Cristo que se revela, não só o Cristo que a gente escuta dos outros. A Bíblia é fonte primária, a gente tem que voltar para ela. Um acompanhamento espiritual de um bom padre é essencial para nós sairmos da ansiedade, para nós sairmos desta questão que também envolve a depressão. Claro, buscar profissionais qualificados, um bom psicólogo, um bom psiquiatra também é um caminho importante, mas aqui tratando da forma espiritual, um bom padre nos ajuda muito nessa caminhada. Que importante, que bem lembrado, né? Tem hoje, gente, muitos profissionais que estão querendo colocar a fé no meio das suas profissões, mas eles não são formados para isso. A teologia é um estudo tão sério, demora tanto tempo. Na teologia, inclusive, a gente estuda várias disciplinas ligadas à psicologia e ao que a gente chama de aconselhamento pastoral. Então, procurar um bom padre ou até um bom leigo muito bem formado te abre grandes possibilidades na vida para que você trate a sua dimensão espiritual com quem entende de espiritualidade, não é? E claro, também já aproveito aqui para lembrar que nós agora estamos abrindo um curso de pós-graduação em espiritualidade e em aconselhamento pastoral. Então, para aqueles que querem conhecer um pouco melhor todo esse processo, com bons professores, com gente muito bem formada, com padres do Brasil todo, leigos, leigas, professores e professoras, vão ter uma experiência bonita e entender justamente esse processo de direção espiritual. Muitos leigos também, bem formados, podem servir como bons diretores espirituais. Então, quem quiser pode vir estudar conosco, porque tem um caminho profundíssimo aí de aprofundamento. E eu também passei por isso na minha vida. Eu tive alguns diretores espirituais que, olha, me viravam do avesso. Eu saí incomodado, mas me ajudavam a entender a vida de um jeito mais bonito. Lembro de um deles que falou uma coisa tão especial. As nossas direções espirituais eram sempre muito à noite, porque era o horário que ele tinha, e em lanchonetes. A gente saía para comer e ele falou, Fabrício, Deus te ama. Você está estudando teologia, você está fazendo tanta coisa, mas você não pode esquecer o essencial. Deus te ama. Queria falar isso também para quem está nos ouvindo. Deus te ama. Você que está passando por ansiedade, por depressão, que não consegue viver o processo, que está sofrendo as demoras de Deus, não se esqueça disso. Deus te ama. Deus te fez assim. Deus permitiu que a sua vida chegasse nesse ponto, porque Ele está junto de você e te suporta, te sustenta. Não se esqueça disso. Deus te ama. É verdade. Padre Giovanni, uma vez em uma confissão, ele falou, Deus precisa de você, não desista. Então, para você também, né? Não desista. E assim a gente finaliza o nosso programa de hoje. Professor, eita, muito obrigado. Rápido demais. Vamos para a segunda edição, por que não, né? Então, muito obrigado para você que nos acompanha. Professor, muito obrigado. Agradeço a PUC por nos dar esta oportunidade para esse papo de especialista mesmo. Se você tem dúvidas, mande para a gente aqui na Rádio Alvorada e a gente agradece demais, de coração, pela sua participação com a gente. E eu que agradeço a chance da gente fazer a teologia, que é tão profunda, complexa, chegar na sua casa, no seu coração. E quero desejar a você que nos escuta toda a paz do Senhor, essa paz que é inquieta, que às vezes nos incomoda, que mexe conosco, mas que tira a gente do comodismo da fé e que nos leva a experimentar o verdadeiro Deus, que nos abraça, que nos cuida,
mas que nos faz amadurecer. Muita força nesse caminho. Nós estamos juntos, viu? Não estou aqui como exemplo de perfeição, mas estou como alguém que luta e a gente está nessa luta juntos para sermos melhores. E se quiser conhecer um pouco mais de Bíblia, se aprofundar um pouco mais em espiritualidade, entra lá no site da PUC ou pode me procurar também ali nas redes sociais. Eu sou Fabrizio, com Z, Catenacci, com 2 S's. Tamo junto, minha gente. Obrigado, meu cara. Obrigado, professor. Nos encontramos no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã, aqui na Rádio Alvorada e também nas redes sociais, no canal do YouTube aqui da rádio. Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem.